Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o Amibcast. Quem vai estar aqui comigo hoje para tomar esse café é o Dr. João Manuel, diretor da anestesia do Hospital Servidor Público Estadual, coordenador do ICESP, da UTI do ICESP e médico intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito prazer, João. Valeu por estar aqui com a gente nesse bate-papo sobre o paciente cirúrgico crítico. Bom, Caio, obrigado aí pelo convite. Eu acho que esse tema, para mim, é bastante interessante, que eu vivo estudando sobre esse assunto, né? O paciente cirúrgico. E a prática também é bastante rica, né? Principalmente dentro das terapias intensivas, onde a maioria das UTIs, a metade dos pacientes são pacientes que vêm do centro cirúrgico, né? Então, daí a importância aí desse assunto. E é desafiador pra caramba o paciente cirúrgico na UTI. A gente vê no nosso dia a dia o quanto ele demanda da gente. Mas, de fato, qual a importância desse tema atualmente, conversando sobre isso? Bom, é o seguinte. Primeiro ponto, cara, se você for olhar a maioria das nossas UTIs hoje, né, as UTIs no Brasil inteiro, muitas UTIs reservam cerca de 50% dos leitos dela para esses tipos de pacientes, né? Então, de 40% a 50% para esses tipos de pacientes, né? E tem outras questões também. A população aumentou a idade, né? A comorbidade dos pacientes aumentaram com isso. As cirurgias ficaram mais complexas, né? Então, a gente acaba percebendo isso, né? Para tentar cada vez mais ter um potencial de cura maior os procedimentos cirúrgicos. E daí vem essa questão, né, dos pacientes necessitarem de cuidados especiais, principalmente cuidados intensivos no pós-operatório, né? Então, a gente sabe que, se for fazer um comparativo, né, da idade das pessoas, a gente ganhou, né, com isso ao longo do tempo. Isso envolve, obviamente, a melhoria, a melhor das condições. A própria medicina desenvolveu isso, né? Os recursos aumentaram, a tecnologia aumentou, e os pacientes acabaram ficando mais complexos mesmo, não tem jeito. Eu acho que esse tema ele é fundamental, principalmente para todo médico que cuida de um paciente mais grave, né? E eu acho que envolve não só a terapia intensiva, mas a anestesiologia, o médico do perioperatório, todos esses médicos são envolvidos. E tem outras questões também, cara, que eu acho que vale a pena a gente salientar aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Há 10 anos atrás, a mortalidade dessa população era bem maior. Então, tem vários estudos, né? O Dr. Shoemaker é uma das pessoas que mais estudava sobre esse assunto e mostrava que nessa população de alto risco aí, tinha em torno de 30% a mortalidade. Em 2008, né, um estudo que foi realizado aqui no Brasil, que é conhecido como estudo SCORES, mostrou que a mortalidade girava em torno de 20%, né, desses pacientes, mortalidade hospitalar, né, e assim mostrando que de fato a gravidade dos pacientes era elevada, né. Com o passar do tempo, melhorando, né, os tratamentos, a gente ganhando maior conhecimento do assunto, isso veio reduzir, né. Então, atualmente tem um estudo mais recente que é chamado Estudo Brasis, que foi publicado na RBTI, né, a nossa revista de terapia intensiva, onde mostrou que a mortalidade já está em queda. A gente tem uma mortalidade de 9%, né, desses pacientes cirúrgicos aí, cirúrgicos de alto risco, com o mesmo potencial que tinha anteriormente. E na UTI, a mortalidade está em torno de 4%. Mortalidade hospitalar de 9%, UTI 4%. Então, a gente ganhou mais expertise no assunto, os pacientes acabaram tendo desfechos mais favoráveis, né? Mas eles ainda continuam sendo complexos. Por quê? Porque as complicações ainda são bastante elevadas. Então, as complicações anteriormente giravam em torno de 30% a 40% de complicações, e hoje a gente ainda mantém esse nível de complicação, 25% a 30% de complicações. E eu falo isso é comparado não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, um grande estudo que foi realizado no mundo, que é chamado de um grupo lá que é do ISOS, né? Que fez um estudo anterior que chamava EUSUS, né? European SOS também, para avaliar potencial de complicações e mortalidade do paciente cirúrgico, mostra exatamente isso. Tem uma mortalidade girando em torno de 20%, complicações girando em torno de 25%, com mortalidade girando em torno de 4%.
Então, de uma forma geral, hoje, se a gente for falar em termos, né, epidemiológicos dessa população, esses pacientes que são ditos, né, cirúrgicos, principalmente os de alto risco, que vão para a unidade de terapia intensiva, eles têm a mortalidade que é em torno de 5 a 10%. Isso é mais ou menos esperado. Só que com um alto potencial de complicações. Daí, assim, o médico ele precisa ter um preparo maior. Já foi visto que os desfechos ficaram favoráveis justamente por causa dessa evolução no tratamento, né, do pessoal de uma forma geral. Então, o conhecimento, a melhoria dos tratamentos, com certeza vai reduzir ainda mais essas complicações. Isso que a gente é um desafio para todos nós. E é por isso que todo o tempo a gente discute, né, e vem discutindo esses assuntos para disseminar o conhecimento sobre essa questão, né, e melhorar, né, a nossa prática clínica, adequando o tratamento nesses pacientes. Eu acho que esses pontos são fundamentais, né? Então, a mortalidade ainda diminuiu, mas com complicações mais elevadas. Isso acontecendo em todo o mundo, de uma forma geral. E dentro das UTIs, a gente percebe nitidamente a complexidade, né? Esses pacientes vêm cada vez mais com necessidade de mais monitorização, mais necessidade de medicamentos, né? Mais necessidade de intervenções, de procedimentos, e a gente percebe quão é complicado esses pacientes. Hoje também alguns dispositivos, né? Se pegar algum grupo de pacientes, por exemplo, os pacientes de cirurgia cardíaca, eles ganharam avanço em procedimentos mais novos, né? Em equipamentos, tecnologias mais avançadas que exigem do médico um conhecimento maior sobre esse assunto. E, óbvio, isso vem melhorar aí o quadro do paciente, mas, de qualquer forma, o conhecimento ele é necessário. É necessário a gente buscar maior entendimento, né, sobre esse assunto. Daí a importância desse tema. Eu vejo o tema bastante considerável, né, não só para dentro da terapia intensiva, mas como todo médico, de uma forma geral, que trata a respeito do assunto em si. É relevante, sem dúvida. Você, apesar de frisado que a mortalidade caiu muito com os cuidados que a gente vem praticando no dia a dia da nossa UTI, a gente vê também que as complicações são bastante evidentes. Mas aí que está. A gente tem 20% dos pacientes da UTI que teriam mortalidade, que passou para 4%. Agora, a grande dúvida que paira é como a gente identifica precocemente esse paciente. Existe algum score para a gente predizer esse risco de complicações e de mortalidade, se esse paciente cirúrgico vai ser grave ou não? Bom, um dos lugares que mais estuda o perfil desses pacientes é no Reino Unido, né? O Reino Unido é um lugar que estuda bastante, né, essa população. E eles também fazem uma verificação de custo, né, por conta do tratamento que é realizado, do que eles têm que implantar. Então, para eles é importante saber identificar, né, qual é especificamente esse paciente para adequar o tratamento e ter o menor gasto possível. Então, só para a gente ter uma ideia, eles fizeram um levantamento que algumas populações têm maior risco de complicação e têm um potencial maior para ter desfecho desfavorável. Então, algumas variáveis têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, pacientes com idade mais avançada. É óbvio que hoje a gente sabe que idade nem sempre é um indicador de pior prognóstico. Então, a gente tem que levar em consideração não só a idade, mas se o paciente tem alguma alteração fisiológica, né, que tem potencial maior, né, de causar dano para esse paciente. Um paciente que é hipertenso, mas essa hipertensão está ocasionando problemas de alguma forma, por exemplo, problema cardiovascular, ou está dando alguma alteração renal, ou alguma alteração ocular. Então, esse paciente ele tem alteração fisiológica grave e ele é um paciente idoso, é um paciente um pouco mais frágil. Esse é um aspecto, né? Então, idoso, não necessariamente todos os idosos, mas idosos que têm alterações fisiológicas já consagradas. Segundo ponto, né, pacientes com mais comorbidades, né, principalmente comorbidade cardiovascular, já tem um potencial grande, e comorbidade respiratória. Esses são dois pontos que tem que ser levado em consideração. Todo paciente que tem manifestações, né, que envolvem esses órgãos, eles têm um potencial maior de ter desfecho favorável também.
Então, idade, comorbidades, cardiovascular, respiratória. Outra questão, cirurgias que são de grande porte. Então, cirurgias que antigamente até o Dr. Shoemaker ele já tinha até computado num dos scores dele, ele falava que cirurgias que passassem de 6 horas seriam cirurgias que têm um potencial maior de ter complicações no pós-operatório. E a gente sabe que não só cirurgias que têm um tempo cirúrgico maior, mas cirurgias que você tem uma grande espoliação do indivíduo. Então, eu sempre levo em consideração cirurgias que são de neoplasia e que vão ter abordagem abdominal. Por quê? Porque a abordagem abdominal, né, geralmente, a incisão cirúrgica é grande, o paciente tem um potencial de depressão, não só de distúrbios hídricos, mas eletrolíticos também. Ele tem um potencial de sangrar maior. Então, isso tem que ser levado em consideração. Cirurgias de grande porte, cirurgias que vão envolver neoplasia, cânceres, né? Então, extenso também, e cirurgias que têm potencial de transfusão sanguínea. Por quê? Porque são pacientes que vão apresentar algum grau de sangramento agudo, né? E sangramento agudo no paciente ele desenvolve instabilidade hemodinâmica, isso é inevitável. Então, são pacientes de risco também. Juntando tudo a isso, né? Uma questão considerável é o paciente que entra com um grau de desnutrição. Por quê? Porque o paciente cirúrgico de alto risco, ele é um paciente com potencial de processo inflamatório muito grande no pós-operatório. Então, ele precisa de uma reserva para aguentar essa questão. Se o paciente ele entra desnutrido, ele já não tem reserva nenhuma. Tem um gráfico bastante interessante, que foi até... já tinha sido uma publicação anterior, mas foi ratificado aqui no Brasil, né, por um consenso que a gente formou junto da Sociedade Paulista de Anestesia, né, onde que a gente mostra que a gente tem que verificar o potencial de risco do paciente pelo porte cirúrgico, né, que vai ser desenvolvido, e pelo quadro clínico do paciente. Então, quanto maior o porte cirúrgico e o paciente tem um quadro clínico ruim, comorbidades ruins, esse paciente com certeza é um paciente de potencial risco. E aí o que você vai fazer com ele? Vai ter uma tratativa diferente, um cuidado maior durante o perioperatório e é um paciente com certeza que vai para a unidade de terapia intensiva. Agora, aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia pequena e o paciente ele está saudável, esse paciente não. Talvez você vai ter um cuidado para ele básico no intraoperatório e esse paciente ele pode ir para uma unidade simples, né, de recuperação da anestesia ou mesmo numa enfermaria depois que ele passar a recuperação da anestesia. Agora, você pensa aquele caso, cirurgias grandes, né, mas mesmo no paciente saudável. Então, isso exige um pouco de cuidado. Pacientes que têm comorbidades, mas são cirurgias pequenas, também exige um pouco de cuidado. Esse gráfico é bastante interessante, ele consegue dividir exatamente em 4 grupos, né? Então, ele avalia tanto pelo porte cirúrgico quanto pela cirurgia. Então, essas características a gente tem que levar em consideração na avaliação desse paciente e juntando, né, essas questões, existem alguns scores sim, né? Você tinha falado de scores para poder avaliar o potencial de risco do paciente, né? Hoje, um score que é bastante consagrado, que ele não foi realizado especificamente para avaliar paciente cirúrgico, mas já foi extrapolado para essa população, é o SAPS-3, que é um score que a gente utiliza dentro da nossa prática em todos os pacientes de terapia intensiva, mas ele já tem validação para paciente cirúrgico e com uma boa validação. Então, pacientes que têm indicação lá maior de risco no SAPS-3 são pacientes de risco cirúrgico, sim, com certeza. Mas tem scores que foram propriamente, né, criados para o paciente cirúrgico, que é o POSSUM, né? POSSUM é um score de paciente cirúrgico. Ele faz uma avaliação fisiológica prévia, ele verifica o tempo de internação do paciente, mas ele contempla dados do intraoperatório e dados do período do perioperatório também. Então, é um score que é bastante relevante. Junto a esses scores, existem outros scores também cirúrgicos, específicos até para cirúrgicos, mas os mais famosos são exatamente esses. Eu diria que o POSSUM, o SAPS-3, ele pode ser implementado sem problemas nenhum, e tem outros scores também que foram realizados, mas não são tão
conclusivos, né, e definitivos quanto o Posson e o SAPS-3. Então, eu me deteria mais a essas questões. E, além disso, né, a gente pode pensar naquelas variáveis que a gente discutiu anteriormente, né? Idade do paciente, né, comorbidades, pacientes com cirurgia neoplásica, transfusão sanguínea, pacientes desnutridos. Então, todos esses pacientes têm que ser levados em consideração. Aí você vai falar, mas qual a importância, então, de eu saber o risco, João? A importância não é que a gente vai suspender a cirurgia dos pacientes, não é isso. Boa. É que a gente vai ter que adequar o tratamento dele no período do perioperatório, que acho que a gente vai tentar falar disso aqui um pouquinho mais para frente, né? Então, pegar esse risco é fazer isso. E não só isso também, viu, Caio? Uma coisa que é bastante interessante, principalmente nesses apontamentos que eu falei do desnutrido, é a gente poder ter um tempo para melhorar, né, a condição do paciente prévia à cirurgia e ele ir com uma reserva melhor, né, para o procedimento cirúrgico, né? O paciente vai para um procedimento cirúrgico gigantesco, mas ele não pode ir totalmente depletado porque é certo que esse paciente vai ter problemas. Então, a gente vai tentar adequar no pré-operatório desse paciente para ele ir com uma reserva maior e aguentar o tranco, né, o procedimento que vai ser realizado durante essa fase. Então, isso que tem que ser pensado durante essas questões, né, do risco do paciente e como que a gente vai evoluir com esse paciente de uma forma geral. Sobre o score, era bem essa a ideia. Na verdade, a gente consegue designar entre o paciente que é mais crítico, o menos crítico, e, sem dúvida nenhuma, essa situação pré-cirúrgica que você citou aí de maneira bastante enfática, sem dúvida pode trazer benefícios, né? Dependendo de como ele está antes da cirurgia. Porque é o que a gente fala, a gente tem que até falar para o pessoal que não é da área de saúde, a cirurgia é um insulto danado, né? Sim, sim. Um insulto muito grande. Então, não é que o paciente não, mas eu fiz uma cirurgia. A cirurgia é, sim, por si só, um quadro inflamatório super grave. Isso aí, só pra gente chamar a atenção, Caio. Por exemplo, o cara toma uma facada lá, né? O cara toma uma facada, corta lá. Então, às vezes, corte, a pessoa desfalece na hora. Você imagina, a pessoa vai para um... Isso é até interessante, né, a gente discutir aqui, que isso foi um dos motivos até de eu fazer anestesia, né? Que eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, mas a pessoa ela desfalece totalmente. É um jeito, né? A gente coloca a pessoa para dormir, ela não sente absolutamente nada durante o procedimento cirúrgico. E com uma questão de mágica, a pessoa acorda sem saber o que aconteceu durante todo aquele problema danado, é submetida a uma cirurgia gigantesca, né? E para ela não aconteceu nada, ela está intacta, né? E é óbvio, né? Para ela enfrentar depois, um pouquinho mais para frente, ela tem que estar, né, uma reserva boa, ela tem que estar bem, porque vai ter um processo inflamatório, né? A gente sempre fala que o paciente cirúrgico, principalmente esses de alto risco, eles são pacientes que têm um potencial inflamatório muito grande. Então, já é uma inflamação previsível. Olha que interessante. A gente tem possibilidade de prever que esse paciente vai inflamar e a gente pode atuar antes disso, que é o melhor dos mundos, né? Dentro da terapia intensiva, né? Por isso que já é mostrado diversas vezes, quando a gente intervém antes da disfunção orgânica acontecer, antes do processo inflamatório acontecer, os benefícios eles vão, de fato, aí, ter resultados excepcionais. Então, a gente precisa buscar isso e o paciente cirúrgico é um nicho melhor para tentar, para mostrar isso, né, de uma forma bastante clara que, de fato, acaba acontecendo. E falando desse ponto que você citou de maneira bastante enfática também sobre as complicações principais dos pacientes que têm ou alguma disfunção cardiológica ou algum risco respiratório, ou tem uma disfunção prévia também, desses pacientes no geral, quais são as complicações que a gente pode prever e como a gente consegue, você falou de maneira bem clara para a gente, como que a gente consegue, de certa forma, prever como a gente manipular essas complicações, manuseio, né? Manusear essas complicações. Tá. Bom, isso aí tem a ver até com o que a gente tinha falado anteriormente, né, da questão epidemiológica, né, desses pacientes. Hoje a gente consegue ter uma definição mais clara quais são as complicações que têm maior ocorrência nessa população, né? Então, uma que eu acho que é consagrada é o problema cardiovascular.
o que seria essa complicação cardiovascular? Ou o paciente apresenta algum problema cardíaco, de problema de inotropismo mesmo, né? Então, potencial dele de gerar um volume sistólico adequado acontece muitas vezes, ou ele tem um grau de vasodilatação, né? Por causa da história do processo inflamatório. Então, a disfunção cardiovascular, ela é consagradamente a que tem maior ocorrência no pós-operatório. Então, como é que a gente vai prever essa questão? Eu vou precisar adequar a reposição volêmica desse paciente durante o período do perioperatório. Esse paciente ele vai ter que entrar, né, com alguns tipos de procedimentos que têm um potencial de inflamar menos. Então, às vezes, aquelas cirurgias que são minimamente invasivas, elas são ruins no intraoperatório, porque não é fácil de lidar com essas cirurgias no intraoperatório, mas no pós-operatório elas inflamam menos. Olha que interessante. Por quê? Porque você faz uma incisãozinha pequenininha, né? Entra lá com os equipamentos, também faz uma incisão precisa. A robótica hoje é uma cirurgia grande até, mas só que a incisão que é feita no paciente é muito pequena. E a precisão que acaba acontecendo lá na manipulação é muito maior do que acaba acontecendo. Então, o pós-operatório desse paciente geralmente é melhor em relação ao processo inflamatório. Então, esses são pontos. A gente tentar verificar questões que inflamem menos o paciente e fazer com que esse paciente venha com menos potencial de instabilidade hemodinâmica. Como é que seria isso? Reposição volêmica adequada, menor tempo de jejum, depois a gente pode abordar um pouquinho isso com mais calma, né? E o paciente ir com uma reserva melhor durante o período do intra, né? Do intraoperatório e do pós-operatório. Você sabe que interessante, assim, a segunda complicação, que obviamente que está relacionado com o que a gente tinha falado no começo, né, que são pacientes que são potencial de maior frequência de complicar, é a complicação respiratória, né? E isso, assim, é bastante fácil de a gente poder entender por um motivo. Primeiro ponto, a gente submete ao paciente a uma prótese mecânica ventilatória. Então, a gente já tira ele do processo fisiológico dele e passa ele para uma ventilação mecânica. Que já afeta o cardiovascular também. Que pode afetar o cardiovascular também, né? Porque você está inserindo uma pressão positiva e dependendo do aumento dessa pressão na caixa torácica, vai dar problema cardiovascular também. E aí, você colocando o paciente em ventilação mecânica, a ventilação mecânica ela é sempre, né? Ela tem um potencial lesivo alto. Se você ventila o paciente com maior delicadeza, né, tentando não lesar tanto o pulmão, ele inflama menos também, entendeu? A gente volta naquela história da inflamação. E aí a recuperação respiratória é mais adequada, né? Esse é um ponto. Então, inflamar menos o paciente, ventilando o paciente com mais gentileza, né? Com menores pressões intratorácicas, que a gente acaba vendo, volume corrente adequado, né? E observando todas aquelas questões de segurança, né? Só para ter uma ideia, até antigamente, acho que uns 10, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, que não é tão longe, viu? 20 anos atrás, fala, não, é longe, não é. É nada. É pouco. Os pacientes eram ventilados, né? Com um carrinho de anestesia que não dava nenhum tipo de monitorização. Então, os pacientes eram pressurizados ao máximo e, olha o pior de tudo, a gente não conseguia dar PIP para os pacientes. Então, fazia altos volumes correntes com fechamento total, depois colapso total na parte respiratória, que é totalmente, né, antifisiológico a situação. E isso desempenhava um processo inflamatório tremendo. Sem gentileza nenhuma. Sem gentileza nenhuma. E, obviamente, assim, de 2013, 2015 para cá, começaram a ter estudos que foram relacionados com ventilação mecânica só no intraoperatório, mostrando que a gente também tem que observar essas pressões que são elevadas, que não eram dadas tanta atenção, porque vai falar, mas o paciente é mais saudável, o paciente está curarizado, então a gente pode ventilar de qualquer jeito? O paciente não. A gente tem que ventilar ele com baixas pressões, né, até pouco tempo tem estudos aí até do colega nosso, Ari Serpa, mostrando que o volume corrente tem que ser de 6 ml por quilo, tem um potencial menos lesivo. Hoje a gente sabe que é até possível ventilar com 8 ml por quilo, tanto que a gente tem que observar as pressões. Se tiver uma drive pressure mais adequada, não está tão elevada, né, abaixo de 13 lá,
se você não está com uma pressão de platô tão elevada. Então, você consegue até dar volumes correntes um pouco maior se você segurar essas pressões mais baixas, porque vão lesar menos o pulmão do paciente. Isso também é observado. E aí, Caio, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente enfatizar, porque uma terceira complicação que vem surgindo nos últimos tempos é a complicação renal. Olha só, e isso a gente começou a observar de diversos trabalhos, inclusive trabalhos aqui no Brasil, mostrando que os pacientes têm uma chance bastante elevada de injúria renal. De todas as complicações, ela jura em torno de 30% das complicações. E por que isso vem acontecendo? 2 problemas que conseguiram observar isso. A gente tinha uma avaliação que não era um pouco negligenciada para a pressão arterial dos pacientes. Outro ponto, né? Os pacientes são mais idosos, a gente já falou anteriormente, tinham mais comorbidades. Então, eles estavam na beira ali para ter algum grau de injúria renal. Então, você deixar esse paciente com a pressão um pouco mais baixa, né? O paciente já tinha um problema anterior. Se você não adequar a reposição volêmica desse paciente, ele tem uma chance maior de ter injúria renal. E isso a gente vem percebendo aí ao longo do tempo, principalmente nessas situações atuais. E vem muito desse conceito também, né, que a gente tem que saber ponderar direitinho, a história do balanço hídrico restritivo, o balanço hídrico muito liberal. Quer dizer, os dois são ruins, né? A gente tem que achar o ponto adequado para isso. Essa é a questão, né? Daí vem a importância da monitorização, de todos aqueles assuntos que a gente já sabe para manter aí a reposição volêmica adequada desse paciente. Então, o grande negócio é a gente evitar a inflamação dos pacientes, avaliar esses pacientes de risco para poder adequar o nosso tratamento lá durante o intra e o pós-operatório deles. Então, 3 complicações que a gente tem que ter bastante atenção: cardiovascular, a respiratória e essa complicação renal. A gente observa outras também, acho que uma das que acaba acontecendo bastante e já está sendo minimizada também é a gastrointestinal, principalmente cirurgias abdominais. E tem 2 questões que estão sendo bastante discutidas, né, sobre esse assunto. Uma delas é a utilização de opioides em excesso, né? E outra, a reposição volêmica exacerbada, em excesso também. Então, isso está sendo minimizado com algumas ações que são feitas, né, para tentar melhorar essa questão das complicações gastrointestinais. O paciente evolui com ilho, a gente não sabe o que está acontecendo, mas por que o paciente está com ilho? Quando vai ver, ele está lá na prescrição dele, ó, morfina de 2 em 2, tramal de 8 em 8 horas. Aí você pergunta, está com dor? Não está sentindo nada. E deixaram lá na prescrição um opioide desnecessariamente. Outra questão, coloca lá um soro no paciente, 1 litro de 8 em 8 horas. Então, isso tem que tomar cuidado, né, e levar em consideração, principalmente nesses pacientes. Cirurgias gastrointestinais são os que têm mais potencial de ter, né, complicações gastrointestinais. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, para a gente ficar bem armado contra essas complicações, você falou complicação cardiovascular, complicação respiratória, complicação gastrointestinal, que são as mais frequentes. A cardiovascular, eu até vou perguntar, um paciente que tem já um risco cardiovascular, vamos pensar do ponto de vista não de função, mas sim de uma arteriopatia. Como o processo adrenérgico do próprio procedimento cirúrgico pode afetar, para ele ter, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda no meio do procedimento? Como a gente pode tentar evitar isso? Tá. Bom, é o Só seguinte... para esclarecer, pessoal, que essa é uma dúvida frequente, né? Sim. Eu acho que é assim, ó. A gente falou já da questão da pressão arterial, né? Que sim, a gente tem que cada vez mais se atentar com a história da pressão arterial dos pacientes. Mas um dos pontos que é bastante importante é saber lidar com essa história da hemodinâmica, né? Do controle hemodinâmico do paciente de forma geral, não só a pressão arterial, mas de uma forma geral. Avaliando a perfusão dos órgãos, se estão adequados ou não, se aquele débito cardíaco que está sendo gerado ele está suficiente para suprir as necessidades de todos os órgãos. Então, a gente tem que avaliar lá variáveis de perfusão, né? E variáveis de perfusão funcionam também para o paciente cirúrgico, porque, obviamente, assim, apesar do paciente cirúrgico ele ter uma demanda menor, né, porque o paciente está anestesiado, às vezes tem hipotermia, então as células demandam menos,
Mas se você tem um lactato aumentado, se você tem uma saturação venosa baixa, é porque o negócio está muito ruim mesmo. Porque esse paciente não era para acontecer isso. Geralmente eles têm lactato baixo o tempo inteiro e eles têm uma saturação venosa super alta, porque a demanda é baixa celular. Mas quando está alterado, significa que a situação está ruim. Então a gente precisa verificar esses pontos, né, esses parâmetros de perfusão. A gente precisa adequar a hemodinâmica do paciente. E lembrando que o paciente cirúrgico ele tem instabilidade principalmente por 2 motivos, né? No intraoperatório, principalmente. Todos os medicamentos anestésicos eles têm potencial bastante importante de trazer depressão miocárdica, né? Então, você pensa Propofol altamente, né, traz depressão miocárdica, né? E você pode ter vasodilatação por causa dos anestésicos também. Então, junta lá, problema no coração com vasodilatação. O paciente tem instabilidade hemodinâmica. Segundo ponto, o paciente que vai, né, muito tempo de jejum com reposição volêmica alterada, quer dizer, né? Então ele chega lá totalmente depletado. Você junta paciente de jejum prolongado com paciente que faz limpeza de colo, né? Ele é altamente espoliado. Então ele chega lá numa condição muito ruim, né? Então ele está totalmente depletado. Esse paciente vai ter instabilidade hemodinâmica. Então a gente tem que tomar cuidado com esses casos. Verificar logo na chegada como é que está a perfusão desse paciente. Eu costumava sempre fazer isso. Coletava os exames, avaliava a perfusão, porque no momento zero eu já preciso ter ações para melhorar isso. Que ações? Eu vou melhorar a reposição volêmica dele e eu vou me preocupar com o notropismo desse paciente, né? Se a bomba está conseguindo gerar o volume sistólico necessário para isso. Tá? Então, esses pontos são importantes. Além disso, tomar cuidado com oscilações muito grandes de pressão arterial. Então, a gente tentar manter o paciente mais estável possível, né? Um dos problemas que a gente acaba enfrentando, né, e às vezes na cabeça do anestesista é difícil colocar, e isso já foi mostrado num estudo bastante interessante, se chama IMPRES, né, o estudo, que ele mostrou que quando era feito a adequação da pressão arterial com bolos lá de medicamento, né, o paciente tinha um potencial de risco maior do que aquele que você colocava uma noradrenalina em infusão contínua, né? Porque você conseguia segurar melhor o paciente. Apesar de todos, a gente sabe assim, do medo, né, da utilização do receio, né, de utilizar esses medicamentos, a gente tem que entender que esse paciente ele vai vasodilatar. Existe a probabilidade disso. É óbvio que a gente tem que, né, se atentar para hipovolemia. Se você ligar uma droga vasoativa no paciente hipovolêmico, aí vai dar ruim do mesmo jeito, né? Então, o ideal é que a gente, né, veja se esse paciente está adequadamente, né, hidratado, entrar com a droga vasoativa e manter ela continuamente, porque é muito mais fácil de lidar, né, com uma infusão contínua do que ficar fazendo repiques, né, de tempo em tempo. Então, a monitorização hemodinâmica é muito importante para isso, né? Principalmente nesses pacientes cardiovasculares. Eles demandam de débito cardíaco adequado. Não é só a gente verificar perfusão. Por quê? Porque o débito cardíaco vai gerar o volume sistólico necessário para aquele paciente. E já desde a época do Shoemaker, ele já mostrava que pacientes que têm débito cardíaco elevado, eles têm uma entrega melhor de oferta de oxigênio. Então, a gente precisa dar oferta supramáxima para ter a reserva lá que a gente já discutiu anteriormente. Nesse grupo, estou falando nesse grupo, né? Jogar o débito cardíaco para cima, para melhorar, né? E verificar ao mesmo tempo as variáveis de perfusão. Eu acho que são formas da gente conseguir compensar e evitar com que o paciente evolua com mais problemas, né? Então, eu acho que esses pacientes cabe algum tipo de monitorização do débito cardíaco, que pode ser de qualquer forma, né? Um método contínuo, um método que seja menos acurado. Por quê? Porque é um paciente que não é que ele está hipotenso, não é um paciente que já entra ruim. Eu estou falando daquela situação eletiva que você falou, o paciente tem um potencial risco cardiovascular já prévio, então esse eu vou me armar, né? Eu vou avaliar o débito cardíaco dele, eu vou ver como é que está a perfusão dele e vou segurar a pressão arterial. É mais ou menos nesse sentido, Caio. Os cuidados aí, o que eu mais gostei de todos aí foi essa ideia da noradrenalina, que pra gente que tá na UTI fica feliz pra caramba que não tá fazendo Aramin toda hora. Né? Porque é super legal, não fez hipotensão nenhuma, tá
Tá só Mas só sabe no que dedão. assim, a ideia desse, só defendendo aí, sendo um pouquinho de advogado do diabo Você nesse tem que defender assunto. os dois lados. Pois é. Você tem que defender os dois Estou numa lados. situação difícil. Não, mas assim, só para entender o racional desse negócio do bolo. É claro que assim, a pessoa não pode ficar fazendo bolos toda hora, né? Eu falo, não estou fazendo um bolo toda hora. É que assim, o que acontece? O paciente inicialmente, como ele tem esse potencial de vasodilatação, né? Você faz um vasopressor, né, de uma ação um pouquinho mais prolongada, tenta segurar essa vasodilatação inicial e o paciente acaba se ajustando.